Olá, como vão vocês? Nessa aula, iremos abordar os fundamentos de interpretação do Estado, das matrizes liberal e marxista e as mudanças ocorridas no século XX que irão moldar a interpretação sobre o Estado nessas perspectivas. Então, o objetivo da aula é refletir sobre os elementos que estruturam o pensamento sobre o Estado e o mercado na matriz liberal e marxista e as suas mudanças contemporâneas. Antes de fazer essa análise, é necessário apontar alguns elementos básicos que fundamentam a interpretação do liberal e marxista que serão discutidos nessa disciplina. Inicialmente, é importante destacar que quando falamos em Estado, com a letra maiúscula, estamos nos referindo a um conjunto de instituições que detêm, segundo Max Weber, o monopólio do exercício do poder e da força em um determinado território, que é diferente de governo, que é o conjunto de instituições, partidos, aos quais está delegado o exercício desse poder legítimo. Diferencia-se também de regime, que é a forma com que esse governo exerce o seu poder legítimo. Pode ser uma democracia, pode ser uma ditadura, pode ser uma monarquia, diferentes formas de exercício da autoridade. E o mercado seria a instância em que ocorrem as trocas e transações na sociedade capitalista, a compra e venda de mercadoria. Seria o local em que os liberais enxergam a realização do bem-estar social. Os fundamentos do Estado liberal se dão a partir de um conjunto de autores chamados justnaturalistas ou contratualistas. São aqueles autores que entendem que o Estado e os direitos se fundam a partir de um contrato social entre o Estado e o cidadão, independente da história. O primeiro desses autores é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes entende que a sociedade outorga ao Estado, ao Leviatã, o direito de legislar sobre as suas relações, porque no estado de natureza o homem é movido por interesses particularistas, pessoais, que levaria à guerra de todos contra todos. Ou seja, o homem é o lobo do homem. Para tentar evitar essa guerra de todos contra todos, os homens delegam ao Estado o poder de controlar as relações sociais. E esse contrato social do Estado teria algumas características para Hobbes. Ele seria indivisível, uma vez delegado ao Estado o poder, ele não pode dividir com ninguém. Seria insolúvel, uma vez assinado o contrato entre a sociedade e o Estado, não se pode desfazê-lo. Inquestionável, o poder do Estado seria absoluto. Temos então em Hobbes uma defesa do Estado absolutista. Um outro autor que fundamenta as perspectivas liberais sobre o Estado é John Locke. John Locke também defende que o Estado surge a partir de um contrato social entre os homens e um terceiro. Porém, ao contrário de Hobbes, John Locke entende que esse contrato social tem algumas características peculiares, diferentes de Hobbes, uma vez que esse contrato pode ser divisível através do parlamento, pode ser solúvel se o Estado não cumprir as suas funções, a sociedade pode romper o contrato com o Estado e estabelecer outros contratos. E ele pode ser, por consequência, questionável. Um outro autor que fundamenta a perspectiva liberal sobre o Estado é John Locke. Da mesma forma que Hobbes, ele entende que o Estado se funda a partir de um contrato social entre os homens e um terceiro. Porém, ao contrário de Hobbes, Locke entende que este contrato pode ser divisível com o parlamento, pode ser solúvel se não cumprir as prerrogativas do Estado e pode ser questionável. Quais são as prerrogativas do Estado para Locke? Proteger a propriedade privada e a liberdade individual. Um terceiro autor da perspectiva liberal é Rousseau, que também, como os demais, entende que o contrato social funda o Estado. Porém,
esse contrato social só se exerce e se efetiva através da soberania popular, de decisões consensuais em uma assembleia. Rousseau seria, então, um democrata radical. O quarto autor que fundamenta as perspectivas liberais sobre o Estado é Montesquieu. Ele realiza o que se chama a separação dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. Legislativo elabora as leis, o executivo as coloca em prática e o judiciário julga o cumprimento ou não dessas leis. Numa perspectiva contrária à perspectiva liberal, surge a análise marxista sobre o Estado e o mercado. Marx, ao analisar a perspectiva do Estado, realiza uma crítica à perspectiva hegeliana sobre o Estado. Hegel entende que o Estado é a instância superior, que universaliza os interesses individuais presentes na sociedade de maneira isenta. Marx sustenta que o Estado, na verdade, ele reflete as disputas e as relações presentes na sociedade burguesa, mantendo o poder da classe dominante. Nesse sentido, para Marx, o Estado é um reflexo das relações de produção, fruto das lutas de classes entre o proletariado e a burguesia. Marx divide a perspectiva de análise do Estado em estrutura e superestrutura. Estrutura seriam as relações de compra e venda, de produção de mercadorias. E a superestrutura seriam as relações legais, o ordenamento jurídico, as ações do Estado que garantem essas ações de produção de mercadorias. Sintetizando, Marx entende que o Estado é, na verdade, o comitê executivo dos interesses da burguesia. Essas perspectivas liberal e marxistas, fundamentadas nesses autores que já mencionei, vão permanecer válidas até o final do século XIX e o início do século XX, quanto algumas mudanças irão influenciar a interpretação marxista e liberal sobre o Estado. A primeira dessas mudanças é a ampliação da democracia, ampliação da perspectiva do voto, mais pessoas podendo votar, operários, mulheres. Também a mudança na forma do capitalismo, que deixa de ser um capitalismo concorrencial para ser um capitalismo dos monopólios. E, fundamentalmente, a crise de superprodução, ou chamada crise de 1929, que leva ao questionamento das teorias liberais sobre o Estado e a economia. Essas mudanças sociais ocorridas vão propiciar uma inflexão no pensamento liberal através do pensamento de um economista chamado John Maynard Keynes. Keynes vai romper com a ideia liberal de que o mercado é autorregulável e vai propor a intervenção do Estado na economia para garantir a demanda por produtos produzidos na indústria, garantindo uma outra perspectiva de ação estatal e uma outra interpretação do Estado no início do século XX. Um outro autor que influenciará essas mudanças de perspectiva do Estado liberal é Marshall, em sua teoria da cidadania, ampliação dos direitos civis, políticos, chegando aos chamados direitos sociais. E William Beveridge, que vai realizar uma grande proposta de reforma social que fundamenta a ideia de seguridade social. No pensamento marxista, as mudanças ocorridas no final do século XIX e início do século XX também influenciarão a perspectiva de interpretação destes autores sobre o Estado. Destaca-se Antônio Gramsci, que entende que no início do século XX o Estado amplia as suas atuações para além de um comitê executivo da burguesia, sendo a junção da sociedade política, ou seja, parlamentares, partidos e sociedade civil, ou seja, aquelas organizações da sociedade que não participam diretamente do legislativo ou do judiciário, ampliando-se a ideia de Estado. Ou seja, o Estado passa a ser também maleável às reivindicações presentes na sociedade e exerce o seu poder através da hegemonia. O que seria essa hegemonia? Para Gramsci, o Estado exerce sua hegemonia
garantindo o consenso, ou seja, a aceitação por parte dos cidadãos do que é imposto pelo Estado. E essa hegemonia se executa através de escolas, mídia e outras formas de difusão da informação. O Estado, então, seria para Gramsci o resultado de uma correlação de forças entre segmentos vinculados a trabalhadores e segmentos vinculados à burguesia. Na mesma perspectiva de Gramsci, outros autores, como Althusser e Poulantzas, defendem que o Estado é um reflexo dessa disputa de classes presentes na sociedade. Sinteticamente, são essas as perspectivas liberal e marxista sobre o Estado e as suas transformações ocorridas no século XX. Seguem algumas referências utilizadas nesta videoaula. Vejo vocês em um novo encontro.